Bom, nós vamos hoje então fazer a nossa meditação na palavra e hoje até de uma forma especial esse tema boas notícias. É claro que quem não quer boas notícias e em tempos como nós até vivemos dessa pandemia e desses problemas muito sérios, é claro que toda boa notícia é bem-vinda. E em busca de boas notícias, eu também coloquei, como você já reparou, essa foto de um momento muito especial para mim, claro, quando viajei da Ilha da Madeira, porque sou natural de lá, e vim pregar o Evangelho pela primeira vez aqui na parte continental do país. Lembro-me perfeitamente, foi em Reguengos de Monsaraz. E foi com imenso prazer e alegria que para aquele povo ali eu preguei o Evangelho. E eu quero hoje, para nós então meditarmos sobre essas boas notícias, recordando essa foto que encontrei e alguns pouquinhos dessa pregação até em vídeo, e com muito carinho até tive a ver e observar. E eu vou tomar o livro de Marcos no capítulo 16, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, depois que o acompanharam durante aqueles cerca de 3 anos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E depois diz, em meu nome, e fala, expelirão demónios, correrão enfermos, todos esses sinais e poderes que o Senhor Jesus aqui afirma para que eles possam caminhar com essa missão. Ide. Você vê aqui, ide. Ide para onde? Todo mundo. Por todo mundo, por toda a parte. Fazendo o quê? Pregando, anunciando o Evangelho. O que é Evangelho? É boas novas, boas notícias da alegria de tão grande salvação através do Senhor Jesus. Diz que quem crer, quem receber essa notícia, quem receber em si essa revelação desse Evangelho e receber que há uma capacidade, uma vez crendo, de se tornar filhos de Deus. Diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Para quê? Para serem feitos filhos de Deus. E aqui diz, repare, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, se são criaturas, é para produzir o que eu acabei de falar. É para sair da situação apenas de ser uma criatura. E agora, caminhar para uma intimidade com Deus. Não apenas como Deus, mas como pai e filho. E filhos. Eu, você, nós. Depois diz então que os sinais, os milagres, os poderes hão de acompanhar toda essa gente que crer e que for batizada, que for introduzida, que foi não somente mergulhada na água como declaração pública do ato que aconteceu dentro dela, desse testemunho vivo para uma nova vida, mas diz que ela será salva porque creu. Quem crer e for batizado publicamente e no seu dia a dia, com o seu semelhante, com o seu próximo, você amar como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, você compactuar com este Evangelho vivo, sendo um filho, então, amigo ou amiga, os sinais acompanham. É uma consequência de uma vida de comunhão com Deus e com o seu semelhante. E diz que pregar o Evangelho. Eu estava aqui agora e pensei, não é? Meu Deus, pregar o Evangelho tem que ir para a fonte. Eu tenho que observar o meu Mestre, o meu Salvador, o meu Senhor. Como é que o Senhor Jesus
começou a pregar este evangelho. Leia, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para onde? Para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, opa, então vamos ver da boca do Senhor Jesus como é que este evangelho é transmitido. Diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, veja depois deste anúncio a sua situação como criatura catastrófica. Você já nasceu perdido de pai e mãe, sem Deus no mundo. Mas chegando esta boa notícia, chegando este anúncio, sendo revelado para si toda esta obra completa que foi enviada e assinada com o sangue de Jesus na cruz. Então esse evangelho chegando, diz então aqui o Senhor Jesus Cristo, que o tempo foi cumprido, o reino ficou próximo. Quando você se arrepende e você crê neste evangelho, você crê neste acontecimento feito no meu e no seu lugar, e você abraça-o, há espaço para recebermos perdão, sermos aceitos e nascermos de novo. Ah, amigo, amiga, eu lembro-me, sabe, eu estava recordando esta foto e bocados de filme que eu gravei nessa igreja por onde passei, esse povo, esses membros do corpo de Cristo e gente que recebeu de todo o coração este anúncio, e com grande alegria, eu lembro-me com grande alegria, porque eu vi ali muita gente aceitando este evangelho, crendo e sendo batizada e sendo declarada diante de tudo e de todos, e principalmente os olhos do Deus para quem elas aceitaram e receberam em si mesmas. Amigo, amiga, evangelho da alegria da salvação. Diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, leia: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Viu que o Senhor Jesus pregava agora aqui o Espírito pelo apóstolo Paulo reafirmando, porque quando o Senhor Jesus começou, disse: o tempo está cumprido. Ou seja, segundo as Escrituras, o cumprimento está agora aqui, em figura humana. O Senhor Jesus, saindo das Escrituras, essa palavra que se fez carne, esse verbo que saiu das Escrituras, estava ali o Salvador em pessoa, em figura humana, para resolver o meu, o seu, o nosso problema com que nascemos. Como quem diz, o cemitério, a hora da morte não é o fim. Não, é apenas uma etapa da sua vida. Porque esta semente plantada e recebida dentro do meu e do seu coração, ela já produz uma vida que não tem mais fim. E diz assim o apóstolo Paulo, também aos Romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Fé está relacionada com a salvação. Você crê, você ouve este anúncio, esta boa nova da alegria da salvação, estas boas notícias, você recebe em si. Quando você entende dentro de si, porque você creu, você entendeu, você age pela fé. E a fé, ela vai, daqui a pouco nós vamos até ler sobre isso, revelar um segredo. Nós já vamos ler. Amigo e amiga, o meu justo viverá pela fé. Aquele que nos justifica
a Cristo. O Evangelho que nós líamos é o poder de Deus, revelando a sua justiça e conduzindo a minha e a sua vida à salvação. Porquê? Porque nós cremos. Diz o apóstolo Paulo aos Efésios: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também querido, e agora veja, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o penhor, a garantia da minha e da sua salvação, depois que este processo começa a agir dentro de nós, é o Espírito de Deus produzindo esta segurança que estamos verdadeiramente sendo filhos e filhas de Deus. Éramos criaturas de pai e mãe. Mas no caminho da nossa vida, estas boas notícias, estas boas novas da alegria da salvação chegaram até nós e nós a recebemos de todo o nosso coração. E cremos e nos dispusemos nessa fé. Então, o Espírito da verdade, o Espírito Santo vai produzindo em nós esta segurança. Mas nós, dizia ainda Paulo, pregamos a Cristo como crucificado. Escândalo para os judeus, porque os judeus só queriam milagres e sinais, e loucura para os gentios, que só queriam entender e sabedoria. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E então aí é quando eu quero ler para si o apóstolo Paulo, pelo Espírito, dando o tal segredo da fé para Timóteo. Leia comigo. Diz assim: sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Então a fé, segundo o Espírito Santo, fala através de Paulo, aconselhando a Timóteo, diz que tem um grande, não é um segredo qualquer, é um grande segredo de nossa fé. Cristo, veja, foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, querido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Ah, amigo, amiga, essa é a minha, a sua. O justo viverá pela fé. O segredo da minha e da sua fé, de todo aquele que recebe tão grande notícia, tão boas novas da alegria de tão grande salvação, produz esta segurança, esta certeza. Eu estou aqui falando consigo, eu sempre lembro quando assim medito na palavra de Estevão, cheio do Espírito, dizendo que viu os céus se abrir e Jesus na glória à direita do Pai. Ele estava tendo esse privilégio de uma fé tamanha que estava entrando nessa dimensão que é impenetrável. Porque ninguém pode penetrar aonde Deus habita. Mas o sangue do Senhor Jesus, a obra completa da cruz do Calvário, dá esse acesso. E para nós terminarmos, eu quero ler então Romanos, quando para mim e para si deve ser então, depois de ser revelado toda esta situação, toda esta glória tão poderosa, diz assim, esta palavra que nós meditamos, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Veja bem agora, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amigo, amiga, esta tem sido a minha meditação, o meu aprofundar nas Escrituras buscando o meu Salvador, vivo e poderoso, e Ele revelando através da cruz do Calvário,
da sua crucificação, mas da aprovação do Pai, o ressuscitando dos mortos, fazendo produzir no meu íntimo, no seu íntimo e em nós, esta vida, esta nova vida, nascer de novo, se tornar um filho e uma filha de Deus. Como é tão glorioso receber boas notícias assim desta forma. Sabe, às vezes eu vejo tão tristes notícias, é só gente falando de tudo que é triste, de tudo que, enfim. Mas quando eu olho para o meu Cristo, eu vejo que tudo que Ele assumiu no meu lugar de tão triste, de tão grande sofrimento, produz espaço para que eu receba perdão, para que eu receba o abraço da salvação dEle, com uma alegria tão profunda. Tenho certeza que aqui se encaixa a alegria com que o Senhor Jesus falou do pai do filho pródigo, dizendo, vinha ainda o seu filho longe, quando o pai correu para ele e o abraçou. Ah, amigo, amiga, corra para os braços de Cristo, receba em si tão grande revelação. Eu me despeço assim, com um forte abraço, que este Senhor Jesus, Ele venha pelo seu sangue, Ele venha aspergir na sua vida o bom perfume da alegria da salvação, e que o seu Espírito o convença, o guia toda a verdade, e você possa se alegrar na presença dEle, nascer de novo e se tornar um filho e uma filha de Deus. Recordo nesta imagem que deixo aqui atrás de mim, a primeira vez que eu preguei como pastor esta tão grande salvação. E recordo com imensa alegria, como recordo todas as vezes, que sempre o Espírito Santo me usa, como aqui e agora, e até quando Ele bem quiser. Forte abraço, até à próxima meditação. Repito, que Ele, o Senhor Jesus, te abençoe poderosamente. Até à próxima.